Boa tarde, pessoal. Hoje na nossa aula de português, esse dia 28/9, nós iremos trabalhar variação linguística, tá bom? Que é a variedade de língua entre linguagem formal e linguagem não formal. O que é a linguagem formal? É a linguagem correta da língua portuguesa, também chamada de linguagem padrão. E a linguagem informal, ou então a linguagem cotidiana, é aquela linguagem que a gente usa em uma conversa entre amigos, a gente usa quando a gente vai escrever, por exemplo, nas redes sociais, sem aquela preocupação de escrever corretamente. Muitas vezes escrevendo do jeito que se fala e também usando abreviaturas, certo? Então, nessa atividade de hoje, nós vamos ter alguns exemplos de linguagem informal, certo? Onde vocês vão lerem e vão dar o ponto de vista de vocês sobre a escrita desses textos, certo? No primeiro texto, nós temos aqui, dizendo: quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. E quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Então, a partir desse texto, vocês irão responder. A linguagem utilizada é culta ou coloquial? A linguagem culta é a formal ou a padrão. Coloquial é aquelas que a gente escreve do mesmo jeito como se fala. Então, a linguagem desse texto aqui que eu acabei de ler é uma linguagem culta ou uma linguagem coloquial? Por que vocês acham? Letra B. Por que você acha que o personagem fala assim? Aqui a gente vê que é a fala de um caipira. Então, por que ele fala assim? Letra C. Você entendeu a linguagem de forma como ele falou? Então, quando é uma pessoa, ela fala desse jeito, a gente entende? Sim, por que a gente entende? Letra D. Você acredita que essa forma dificulta o entendimento do texto? Para você, o que é que você acha? Quando a gente lê um textinho desse jeito, então escuta alguém falar dessa forma, dificulta o entendimento do que a pessoa está falando? E a letra E, onde está um humor desse texto? Ou seja, o que é que torna esse texto engraçado? Então, identifique aí e escreva. Na segunda questão, tem dizendo: pense nas situações abaixo e veja que linguagem você usaria. Se é a linguagem formal ou culta, que é a linguagem correta, que a gente estuda, ou a linguagem coloquial, que é aquilo que você usa sem nenhuma preocupação com a língua portuguesa. Falando sobre política, numa mensagem pelo celular falando com um amigo, qual é a que você vai usar? E depois, numa carta ao presidente da República, você vai usar a culta ou a coloquial? Numa conversa com os amigos, você vai usar a culta ou a coloquial? Então, aqui vocês vão marcarem qual é o tipo de linguagem adequada nessas situações de uso aí. E agora vamos para a próxima questão. A terceira questão diz: leia o texto retirado do Facebook e depois faça a reescrita, utilizando a linguagem culta, certo? Então, vocês vão lerem esse textinho aí, com algumas abreviaturas, com os vícios de linguagem, as formas como a gente fala na linguagem oral, certo? E vocês irão tentar escrever da forma correta. Então, aqui está na linguagem coloquial, com erros, com abreviaturas, com a forma de escrever do jeito que a pessoa falou. Então, como é que eu posso escrever na norma culta, escrevendo corretamente? A quarta questão tem: veja os anúncios. Então, aqui nós temos 3 frasezinhas de uns anúncios. E tem algumas palavrinhas também
que vocês vejam aí que elas estão diferentes. Então, depois vocês vão responderem. Que linguagem foi usada nos anúncios acima? Qual é o tipo de linguagem que nós estamos trabalhando nessa aula? Nessa aula nós estamos trabalhando norma culta e norma coloquial. Norma culta é a linguagem formal. Coloquial é a linguagem informal. Então, nesses 3 anúncios aí, foi utilizada a linguagem culta ou a linguagem coloquial? A letra B. O que você acha que contribui para essas mensagens serem escritas dessa forma? Então, nesses 3 anúncios aí, o que você acha que levou as pessoas a escreverem desse jeito? Será que foi porque elas quiseram? Né? Ou então, será que é a forma como elas sabem escrever? Então, vocês vão imaginar nessa situação e vocês vão dizer por que você acha que as pessoas escreveram dessa forma. Tá bom? E na última questão, vocês também vão tentarem. Reescreva os anúncios utilizando a norma culta. O anúncio 1, o 2 e o 3. Vocês vão reescreverem aqui agora de forma correta, usando a linguagem culta. Tá certo? Cheiro, meus amores.